Bom, vamos falar agora um pouco sobre o direito administrativo, algumas considerações sobre o direito administrativo. O direito administrativo, ele está relacionado com os autores contratualistas que pregam um maior controle do Estado por meio da lei, obviamente. Estado tem como princípio a legalidade, conforme o princípio da separação dos poderes, né? O direito administrativo ele nasceu durante a Revolução Francesa, tá? O direito administrativo ele não é codificado, ele está espalhado por várias legislações, por várias normas. E ele possui, logicamente, a ideia revolucionária, né, francesa, que tem por pedestal serviço público, teorias dos atos administrativos e responsabilidade civil. Bom, partindo para outro entendimento, existem dois tipos de funções. Existem as funções de governo e função administrativa. São coisas diferentes. Função de governo e função administrativa. Eu vou colocar aqui as diferenças. A função de governo ela é uma fixação de políticas públicas por intermédio de agentes públicos para atender a coletividade. Já a função administrativa não. A função administrativa ela visa a execução das políticas públicas executadas por agentes públicos. Outro entendimento. Com relação ao direito administrativo, é um conjunto de princípios jurídicos de direito público, de órgãos que a administração pública trata com relação aos agentes públicos, às entidades e aos órgãos. O direito administrativo, ela prega uma desigualdade jurídica entre o Estado e o particular. A administração pública ela tem uma presunção de veracidade dos seus atos administrativos, uma necessidade de discricionariedade para atender interesses públicos. Discricionariedade nada mais é do que abranger um pouco aquilo que está na lei para que o agente público ele atenda ao fim, né, ao interesse comum, né, à finalidade pública, mas sem extrapolar os limites da lei. Segundo o STF, uma visão com relação a se cair alguma questão sobre alteração do edital em concurso público, não precisa que a banca ela publique em sites, que ela publique em meios de comunicação, como jornal ou site. Não. Segundo o STF, é válido uma alteração de um edital de concurso público, bastando pura e simplesmente a publicação por meio do Diário Oficial da União. Com relação ao outro entendimento, nepotismo, existe uma súmula do STF que trata sobre o nepotismo, a súmula 13, que ela fala que a nomeação de cônjuge da autoridade nomeante, ou seja, do político eleito, para um cargo em comissão ou confiança na administração pública é nepotismo. Vamos entender agora um pouco do conceito de administração pública. Ela tem um sentido material, tem um sentido formal. O sentido material é um conjunto de funções administrativas exercidas pelo Estado de forma empreendedora
visando atingir suas finalidades. Sentido material. O sentido formal é único e simplesmente um conjunto de órgãos do Estado, né, que estruturam organicamente, né, para atender às competências legalmente definidas. Com relação ao princípio da impessoalidade, um outro estudo, ele está diretamente ligado ao princípio da finalidade. Impõe ao administrador público atingir objetivos de modo impessoal indicado pela norma.